Temos um encontro marcado com a psicoterapeuta e hipnóloga Miriam Durante para falar daqueles assuntos que são bastante intrincados e que prejudicam, de certa forma, o ser humano. E hoje a gente vai falar sobre a relação do ser humano com o mercado de trabalho, falando sobre as empresas psicologicamente saudáveis. Miriam, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Radioatividade. Boa tarde, muito obrigada. Mais uma vez para estar aqui com você, de novo com essa voz prejudicada, mas vamos ao programa. Miriam, o que são empresas psicologicamente saudáveis? Olha, graças a Deus, as empresas estão percebendo e mudando um pouquinho. Você já deve ter visto, quando as empresas convidam para um treinamento, que tem pessoas que acham o máximo, mas são, sabe, aqueles jogos, aquelas competições, às vezes você vai para fazer umas coisas que não tem nada a ver com o que você está acostumada. Fazer, como é que eu te digo, aquelas, como é que eu posso te falar? Sabe quando você vai para torneios, que nem todo mundo está acostumado, que é para pôr adrenalina em jogo. Quer dizer, os funcionários fazem uma imersão em ambientes diferentes, né, Miriam? Exato. Só que assim, nem todos os funcionários estão preparados para isso. Mas o que isso eleva? Eleva assim, vamos pôr todos os medos, vamos colocar tudo para fora. Então a gente põe o estresse da gente para fora, você tem uma descarga de adrenalina muito grande, você tem um final de semana diferente. Só que tudo isso o pessoal está vendo que não leva a nada. O que o pessoal está começando a descobrir nessas empresas, que o que acontece é que esse estresse todo, essa ansiedade toda está abalando psicologicamente os funcionários. Então não adianta você ter um final de semana onde que para muitos é muito agradável esses jogos, esses treinos, mas isso não modifica. Se você já está com um problema, não vai modificar esse final de semana. E que para outros é extremamente, sabe, te deixa meio, até você chega a beirar o ridículo, porque tem muita gente que não gosta dessa situação e que só vai porque é obrigado. E a gente leva em consideração também, não é, Miriam, que isso acaba virando bastante aquela atitude paliativa por parte da empresa. Quer dizer, a empresa está simplesmente disfarçando uma realidade que ela tem no dia a dia, que é exatamente aonde o funcionário, que eles chamam de colaboradores, vai ter de interagir, e tiram o funcionário dali para mandar numa atividade de recreação. Quer dizer, seria muito mais saudável, talvez, se ele pudesse praticar esse momento de recreação com a cabeça fresca, com a família, né? E não com pessoas do ambiente de trabalho, né? Exato, mas é que o grande problema, Carlos, é assim, é que o problema está sendo dentro da empresa. O ambiente da empresa está contaminado. Isso as indústrias já têm percebido há muito tempo. O ambiente dentro da empresa está muito contaminado. O estresse está muito grande. Então, é dentro da empresa. Só que não adianta nada você levar os funcionários para um passeio. Aquilo volta, uma semana fica tudo muito gostoso. É um esforço muito grande. Só que eles estão percebendo que o estresse está lá dentro. Então, algumas empresas, o que elas têm feito? Elas têm até feito um convênio com alguns hospitais. Você passa por uma bateria enorme de exames para detectar o que você tem. Então, quando você tem um cargo mais elevado, você passa para saber como é que você está de estresse, ansiedade. Só que não leva a nada. Porque você está com estresse elevado, ansiedade, você começa a tomar medicação. O que está sendo feito em algumas empresas, inclusive a Johnson, foi uma empresa que ela fez isso o ano passado, 700 funcionários passaram, primeiro escutaram um CD, sabe para quê, cara? Para se conhecerem. O trabalho está sendo voltado agora para autoconhecimento, que é para tratar todo esse lado emocional dos funcionários, para descobrir aonde que está pegando. Porque o trabalho tem muito a ver com isso. E quem deu esse trabalho foi um monge, para tratar a espiritualidade dessas pessoas. Porque satisfação profissional, Carlos, nada mais tem a ver com autoconhecimento, estar de bem com você, saber dosar a sua energia, ter foco no que você faz, tem tudo isso.
Se você não está bem, não adianta você falar, sair de casa e eu separo. A hora que eu entro no trabalho, eu não penso em mais nada. Não é nada disso. Você mistura tudo. Não tem como praticamente desvencilhar e simplesmente virar o botão, né, Miriam? Não tem. E você não está, você descarrega e você já não está bem lá no seu trabalho, você leva para sua casa, você faz uma salada total. E hoje em dia ninguém está. Então você precisa, inclusive, descobrir no seu trabalho alguns momentos para descarregar. E nada melhor do que você conhecendo os seus funcionários. Então não adianta você fazer trabalhos fora. Tem que fazer trabalhos na empresa. Fazer assim, pegar e fazer trabalhos com os funcionários, perguntarem o que eles querem. O que eles gostariam para relaxar dentro da empresa. O que eles gostariam para ter um ambiente mais saudável dentro da empresa. Então, as pessoas estão procurando, primeiro, um projeto de autoconhecimento, equilíbrio para os funcionários, porque aí, com tudo isso, aumenta a produtividade. Um funcionário feliz, contente dentro da empresa, ele trabalha melhor. Sem dúvida, Miriam. E a gente também não pode esquecer aí nessa nossa conversa, nessa sua participação, que existe também aí uma alta demanda de trabalho e muitas vezes os funcionários ficam sobrecarregadíssimos, entregam determinado projeto e depois esse projeto para na mesa do seu superior imediato, né? Quer dizer, parece que o pessoal cobra alguma coisa do funcionário simplesmente para fazer com que ele trabalhe, mas aquilo não surte em resultado nem para o funcionário e nem para a empresa, né, Miriam? Esse é um grande problema que a gente vê e é uma grita geral. A gente conversa com todo mundo de todos os setores e a gente percebe que a única coisa que existe dentro do ambiente de trabalho, fora dessas empresas que você citou, é uma palavra chamada cobrança, né? É porque a cobrança vem de cima e vem do outro. O que está cobrando dele também foi cobrado. Então você tem uma cobrança muito grande. Você quer ver o resultado daquilo. Só que muitas vezes nem vai ver, aquilo fica parado. Como você falou, vai ficando uma pilha ali. E nem tem, mas precisa, ninguém pode ficar parado. Então você tem um excesso de coisas. E você não dá conta. Exatamente. Nós precisamos aprender a parar um pouquinho, a perceber, porque aí a gente vai trabalhando no automático, porque nós somos viciados em estímulos. Então nós vamos nos viciando, chegar, fazer, olha, tem que fazer isso, ele vai me pedir isso, e você só vai fazendo, como um robô. Então nós precisamos aprender a mudar alguns hábitos da gente, para que a gente não sofra com isso. Miriam, você me fez lembrar aí recentemente, eu estava lendo numa revista corporativa, o fato de agora os chefes terem condições de supervisionarem os seus funcionários através de alguns softwares, que eles chamam de softwares de gestão, que a hora que o chefe quiser, ele acessa determinada máquina do funcionário e vê o que o funcionário está fazendo. Quer dizer, tá certo, a gente sabe que com o advento das redes sociais e das mídias sociais, muita gente dá aquela famosa, tira o pé mesmo do trabalho e e faz com que a produtividade baixe cada vez mais. Mas isso aí já denota uma falta de liderança do chefe, né, Miriam? Porque a partir do momento que a pessoa realmente sabe que ela vai ter que entregar um determinado trabalho, que aquela cobrança está sendo justa com relação a ela, dificilmente ela sairia da linha para fazer uma outra coisa que fosse diferente do ambiente de trabalho, né? Olha, Carlos, a última pesquisa que a gente fez do trabalho deu que 70% das pessoas não estavam contentes com o seu trabalho. Então. E o que eu posso te dizer é o seguinte, comprometimento é uma coisa que está bem baixa hoje. Então, fica difícil da gente falar tanto de um lado como de outro. Quem tem uma empresa sabe como está difícil arrumar um funcionário. Quando você arruma um funcionário, você tem toda uma expectativa. Estou falando agora no nome da empresa. Você tem toda uma expectativa naquele funcionário. E por mais que você fique em cima, cara, chega uma hora que é o que você está falando. Você tem que deixar ele livre para que ele faça as coisas. Só que assim, você sabe que ele tem um tempo para fazer. E você percebe que quando você dá uma liberdade, ele usa aquela liberdade, porque hoje não há uma coisa chamada comprometimento.
A maioria das pessoas na idade, assim, vamos dizer, de 18 a 20, 22 anos, a maioria não usa muito essa palavra, não usa no dia a dia muito essa palavra. Então, é assim, eu vou entrar só um pouquinho. Se você deixa, se você libera, tanto que a maioria das empresas hoje, elas estão voltando atrás. O que era liberado antes, você podia ficar no Facebook, você podia ter acesso a todas as redes sociais. Hoje, algumas empresas estão cortando tudo isso. Uhum. Porque uma coisa é você dar liberdade, mas as pessoas não sabem que liberdade é uma coisa. Você tem que também dosar essa liberdade. Então, o que está sendo provado é que as pessoas não têm bom senso. Uhum. Então, sabe, não é só uma questão de liderança, Carlos, porque você não pode ficar em cima o tempo inteiro. Exatamente, porque se ficar em cima também o tempo inteiro, você acaba desmotivando também e causando um estresse e deixando a empresa aí de uma forma psicológica sem ser tão saudável. Em cima do funcionário, porque não são todos que agem dessa maneira. Existe sim alguns funcionários que estão ali para trabalhar e fazem o seu serviço da melhor maneira possível. Né? Uhum. Porque não é todo mundo que age dessa maneira, mas que tem muita gente que aproveita esse tipo de coisa, aproveita. Então, fica muito difícil, é saber dosar. Quando a gente dá uma liberdade, isso tudo da internet veio, e você dá uma liberdade para o funcionário, olha, faz do seu jeito, faz isso, mas a pessoa precisa ter uma noção clara de respeito, porque senão se confunde muito. Olha, eu sou meio dono do meu serviço, então eu faço no meu tempo, eu faço como eu quero, e as coisas acabam se confundindo. Exatamente, Miriam. E você coloca também, principalmente nesse artigo que você nos passou aqui, nesse estudo da Associação Americana de Psicologia, que ela divide aí todos esses males do trabalho aí em seis categorias diferentes, né, Miriam? Que foi, Carlos? E a gente está acompanhando aí desse relatório que você passou para a gente aí da Associação Americana da Criatividade, né, que eles vão fazendo vários escalonamentos para gerar aí um grau de expectativa positivo dentro de cada funcionário, para aumentar também a motivação, porque né, Miriam? Você deixa isso para que cada um tenha. Porque todo mundo fala que hoje, por exemplo, hoje todo mundo tem que liberar. Se um empregado ele tiver livre acesso a tudo, ele se torna um empregado mais criativo. Ele consegue fazer as coisas de uma maneira mais criativa. Só que quando você deixa muito livre, você percebe que as coisas não estão rendendo. Então, o que tem que acontecer? Tem que existir o caminho do meio. E isso é só com muita conversa. As empresas estão percebendo que tem que ter palestras, tem que ter alguém em cima para poder mostrar. Então, eu acho que o caminho agora é você ter alguém tendo palestras, conversando com os seus funcionários e descobrindo o que eles querem. Porque está mudando muito tudo isso. E essa velocidade parece que nem as empresas, nem os funcionários estão conseguindo acompanhar, não é, Miriam? Não está. Tá tendo aí algum problema que eles estão falando outras línguas, sabe? Não tá tendo um encontro. Os funcionários estão falando uma língua, as empresas estão falando outra. E o que acontece? Tem muita gente doente. Tem muita gente doente, muita gente afastada, ou por depressão, ou por estresse, ou burnout mesmo, que acaba afastando, né? Que é uma exaustão mental muito grande. Porque fica difícil de você identificar as fontes de perturbações que você tem. Você só sabe que você tem alguma coisa. Então, ou você precisa reduzir isso tudo que você faz, ou precisa dar uma controlada, ou prevenir um pouquinho, ou é o estresse, ou é a ansiedade, ou as suas pressões. Mas você precisa parar e identificar o que está acontecendo com você. Então, eu achei muito interessante isso que a Johnson fez, porque ela pegou todos os funcionários. Ela pegou 700 funcionários. E ela pegou esse CD e fez o quê? Fez várias perguntas, mas tudo visando o autoconhecimento. Sabendo o que o funcionário achava da empresa. Então, foi livre. O que o funcionário achava da empresa,
o que ele sentia, como é que ele se sentiria melhor na empresa. Então, alguém parou para escutar o que era melhor para você. Quer dizer, fez uma pesquisa, hoje em dia está muito na moda aí as empresas fazerem pesquisa de clima, né? Quer dizer, fez uma pesquisa de clima voltada exatamente para o clima da empresa, né? Quer dizer, não é só fazer uma pesquisa de clima para saber, olha, tá todo mundo descontente, então tá bom. Não é mais ou menos por aí, né, Miriam? Porque geralmente você faz uma palestra, mas você coloca quem nessa palestra? Você faz uma reunião ali, mas você sempre coloca ou o gerente ou o diretor daquela área. Então fica uma coisa meio engessada, porque ninguém vai falar com o diretor da área. É que todo mundo vai querer se defender também, né, Miriam? Então, o que eu gostei isso porque foi uma coisa meio individual. Então, ninguém soube quem era a pessoa, então cada um pôde se colocar. E teve um resultado muito bom, porque todo mundo, no fundo, queria a mesma coisa, queria uma horinha para um descanso, queria, sabe, no fundo todo mundo quer a mesma coisa. E aí você pode encontrar uma resposta que satisfaça os dois lados. Então eu acho assim, está todo mundo procurando, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa estar bem emocionalmente, bem fisicamente. Então, eu acho que agora as empresas estão no caminho, pelo menos algumas, né? Vão entrar num caminho certo, onde o seu funcionário ele tem que achar um ambiente legal para trabalhar, ele tem que trabalhar bem e tem que ser bem remunerado. Eu acho que tem que ter esses lados. E ele tem que render muito bem para a empresa também. Sim, exato. Então, se todo mundo está de acordo, não tem para que dar alguma coisa errada. Então, eu acho que aí é o caminho. É todo mundo ficar feliz com o resultado. Por isso, esse projeto que eu falei, é um projeto bem-estar. É um projeto para a empresa encontrar o seu equilíbrio e o funcionário também. E agora é torcer também, não é, Miriam? Para que estas atitudes aí cresçam ao longo do tempo e que várias empresas também comecem a adotar isso, porque é medida bastante simples, né? É que ninguém pensou antes nisso. É só uma questão, é mais uma conversa até. Ao invés de você mandar alguém passar um final de semana em imersão, alguma coisa, simplesmente você ter uma conversa com seus funcionários, escutarem, passar uma palestra, explicar o que está acontecendo com os funcionários, discutir com eles e aí procurar daquela conversa, não jogar fora, procurar realmente, olha, então vale a pena investir em algumas atitudes, vale a pena investir em algumas mudanças que beneficiem esses funcionários, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Aí eles rendem mais. E funciona melhor do que simplesmente tirar o funcionário da casa dele num final de semana e colocar para fazer atividades que ele não gostaria. É melhor deixar ele curtir com a família mesmo, não é, Miriam? Eu também acho. Miriam, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente volta na próxima terça-feira. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada a você. Até a próxima semana. É isso.